Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o vosso pastor em Cristo Jesus. Pelo precedente que o Espírito Santo há de estar me expressando mais uma noite de terça-feira a minha fala, nesta porventura noite, que Deus possa abençoar. Quero agradecer primeiramente a majestade eterna por graciosa oportunidade viva e santa, e agradecer o Santo de Israel por graciosa e santa oportunidade que o Santo me concede estar aqui me expressando em minha fala, na vida dos ouvintes, das ovelhas e dos irmãos. Amém? Que Deus possa abençoar a vossa vida em Cristo. Estou aqui para trazer o cumprimento da minha live de ontem. Ontem eu falei sobre Judas Tadeu, e hoje eu vou dar o cumprimento aí, eu vou estar descendo abaixo aí, conforme a história de Judas Tadeu. Amém? Que é a história contada de Judas Tadeu e Judas Iscariotes, entendeu? E existia outro Judas também, que era outro Judas que andou com Silas, existiu outro Judas, então teve vários Judas, mas o Judas Tadeu e o Judas Iscariotes é para não fazer confusão nos outros Judas, que a Bíblia cita a respeito, amém? Então eu quero simplesmente magnificar os céus por graciosa e santa oportunidade. E eu quero começar minha live aqui falando um pouquinho sobre, veja, aqui, Maria teve outros filhos além de Jesus. Quem eram os outros irmãos de Jesus? É uma questão meio polêmica, porque muitas pessoas acham que ela simplesmente não teve filhos, não teve coitura, só teve Jesus. Isso é mentira. É mentira porque Maria, ela foi só pura, até ter o Salvador, até ter o Cristo, o Filho de Deus em seu ventre. Depois que ela teve o Salvador, da nossa vida, que é Cristo, o Cordeiro Santo e Vivo, ela teve outros filhos, Então ela não é santa e nunca foi e nunca será. Santo é Jesus, santo é quem ela estava esperando. Maria teve o respeito, ela tem a minha consideração como mãe do Mestre, como mãe de Jesus, como aquela que teve o Salvador, para vir ao mundo. Ela tem o meu respeito e a minha consideração, porque Jesus escolheu Maria, para exercer nela a vontade do Pai, a vontade, do Deus vivo sobre a vida de Maria. Então ela foi virgem ali, até ter Jesus, entendeu? Mas depois ela teve outros irmãos ali que Jesus. Então aqui está falando quem foram os irmãos de Jesus. Descer aqui abaixo, nós podemos entender por duas questões propriamente. Podemos entender aqui, para que nós podemos glorificar o nome do Senhor. Outros Judas. O nome de Judas, significado. O nome de Judas e o seu significado. Louvor a Deus. O nome de Judas, pelo seu significado, é louvor a Deus. Era bastante comum naquele tempo, por isso a distância feita entre os diferentes Judas era importante para não haver confusão na compreensão dos textos do Novo Testamento. Além de Tadeu, são citados outros homens chamados Judas. Então, outros homens chamados Judas são citados ao livro do Novo Testamento. O Novo Testamento são os quatro. Deixa eu explicar. O Novo Testamento, ele vem do Evangelho de Mateus até Apocalipse. Mas o que nós estamos falando aqui é dos quatro livros sinóticos da Bíblia Sagrada. Que é qual? Os quatro é qual? Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas e Evangelho de João. Os quatro evangelhos sinóticos que narra a narrativa e a história dos evangelhos da história de Cristo, Jesus e de alguns nomes. Então aqui fala sobre a história deles e alguns nomes para que não venha ter confusão, porque Judas Tadeu é um, Judas Iscariotes é outro. Então por isso que deu essa diferença aí, Iscariotes e Tadeu. Judas Tadeu é um e Judas Iscariotes é outro. Então para que nós podemos ter um entendimento claro, para que nós podemos ter um entendimento pleno, sobre quem foi Judas e quem não foi Judas, amém? Então eu quero deixar para a sua vida aí em nome de Jesus. Descendo aqui abaixo, nós podemos ter um entendimento pleno conforme o que está escrito. Um dos irmãos de Jesus
em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, ao versículo 55, e Marcos, capítulo 6, versículo 3, aprova ou da carta, né, canônica de Judas. Então, vamos lá, só para nós ter uma base, vamos lá ler Evangelho de Mateus, capítulo 13, e o versículo 55, para nós ter uma base dentro das Escrituras, diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo, porventura, 13, e o versículo 55 do Evangelho. Diz assim, a palavra do Senhor. Não é este o filho do carpinteiro e não se chama sua mãe Maria e seu irmão Tiago, José, Simão e Judas? Então você pode ver aqui que aqui ó, é uma pessoa questionando Jesus, a sua pregação, quando ele fala que desceu do céu. A pessoa que não é esse filho de Maria, irmão de Tiago, irmão de Tiago, José Simão, né? Simão e Judas. Então você pode ver que Jesus teve irmão, né? Jesus ele teve irmãos, né? Na colocação do Evangelho, Jesus teve irmãos. E o nome dos irmãos estão citados aqui, sobre as Escrituras Sagradas, para que nós podemos ter uma base. Então aqui é um questionamento que alguém questiona. Quando Jesus fala bem assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então sempre vai ter, e aí levanta uma pessoa para questionar. Mas agora ele diz que é pão vivo que desceu do céu. Nós conhecemos a mãe dele e conhecemos o pai dele. O pai de Jesus adotivo era José, o pai adotivo de Jesus. E a mãe dele Maria, o pai adotivo, né? Jesus teve um pai aqui na terra adotivo, chamado José. E tem um pai no céu, que é Deus, que é o original. O pai, né, criador, né? O Todo-Poderoso, que é o pai de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, né? Mas aqui na terra ele teve um pai, que é o pai dele, adotivo, chamado José. E a mãe dele, Maria, né? Chamado Maria, né? E Tiago como irmão e Judas também, né? Também como irmão de Jesus. Então, nós podemos dizer que ele teve irmãos. Agora vamos aí para Marcos, capítulo 6, Evangelho de Marcos, capítulo 6, e o versículo 3, que diz assim, a palavra do Senhor, não é este o carpinteiro, filho de Maria, o irmão Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizaram-se nele. Então nós podemos entender a respeito disso, que aqui é o cumprimento que nós lemos, né? Que a pessoa se levanta e fala sobre Jesus, se levanta contra o mestre, quando o mestre fala que é o pão vivo descido do céu, que o pão vivo desceu do céu, para que possa simplesmente ter vida, né? Porque o pão, porque Jesus explica, não foi Moisés que deu o maná para o povo, mas sim Deus. E o maná não é tão importante como o pão que desce do céu, que o pão de Deus é especial. Então Jesus é o pão da vida que mata a fome espiritual. Ele é o pão que mata a fome e a água que mata a sede. Isso interior, é no espiritual, né? Ele mata a fome espiritual, né? Ele cessa a fome espiritual, né? Espiritualmente, para que a pessoa possa ter uma vida completamente diferenciada em Cristo Jesus, o Cordeiro vivo. Então eu quero deixar para você esta palavra, porque Jesus teve realmente irmão. Descendo aqui, né, te dei o significado do nome Judas, né, que o significado do nome Judas quer dizer louvou a Deus. O significado do nome Judas, louvou a Deus. Amém? Vamos descer aqui embaixo. Judas Iscariotes agora. Judas Iscariotes, né? João capítulo 6, versículo 70 e o versículo 71, né? E o Evangelho de Marcos capítulo 14, o versículo 43 ao 44, o apóstolo que traiu Jesus, né? Então nós podemos entender. Aqui vamos falar de Judas Iscariotes agora.
O Judas Tadeu, eu terminei ele quando eu dei a explicação sobre o sermão de Jesus, né? E falei o significado do seu nome. Agora é Judas Iscariotes. Vamos lá? No Evangelho de Mateus, ou no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, e o versículo 70. Evangelho que escreveu o evangelista, o apóstolo João, capítulo 6 e o versículo 70. Diz assim: E respondeu Jesus: Não vos escolhi a vós, os 12? Um de vós é o diabo. Jesus falou isso, viu? Jesus que falou. 71, que é o versículo 71. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo um dos 12. Então Jesus, ele falou a respeito de quem? De Judas. Aqui Jesus, ele fala quando os discípulos não entendem a sua pregação. Quando Jesus fala que ele é o pão da vida, a água que mata a sede, que quem não comer da sua carne e beber do seu sangue não terá vida eterna, não terá parte com ele. Aí o discípulo não entende nada. E os outros discípulos e as outras pessoas que seguem Jesus abandonaram ele, deixaram de seguir. E os 12 que seguiram Jesus, né, estavam confusos sobre a sua pregação e sobre o seu sermão e sobre as suas parábolas e até mesmo sobre o seu vocabulário quando ele falava. Aí Jesus chega diante deles e fala: vocês também querem me largar? Ou tem necessidade de me largar? Ou quer me abandonar? Aí os discípulos levantam e ficam tudo calado. Não foi vocês que escolheu a mim, mas fui eu que escolhi vocês. E o que seria se o Filho do Homem subir para o local onde ele estava antes? E aí? E como seria? Né? Então Jesus dá uma explicação a respeito. Aí Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para onde nós fomos? Quer dizer, para onde a gente vai? Ou para onde a gente vai? Né? Para onde a gente vai? Que só o Senhor tem palavras de vida eterna através da nossa vida. Né? Somente o Senhor tem palavra. Para onde a gente vai? Né? Para onde a gente vai? Né? Para onde eu vou? Para onde eu irei? Né? Para onde eu irei? Que somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Sabemos que tu és o Santo de Deus, né? O Cristo vivo. Aí Jesus levantou a mão para eles, Pedro cai de joelho, né? E Jesus fala: em verdade vos digo que não foi sangue nem carne que te revelaste, mas veio do paraíso do meu Pai, né? Da casa do meu Pai, a revelação. Então, né? Então Cristo é o Salvador, né? Cristo é o Salvador da humanidade. Ele é o Salvador, que através dele o homem é salvo. Então, aí Jesus tomando a palavra disse a respeito de quê? Do diabo. Um de vocês é o diabo, né? Um de vocês não crê. Jesus já sabia que Judas Iscariotes era Satanás. Satanás estava sobre Judas Iscariotes, que ia vender Jesus por 30 moedas de prata, né? Jesus já sabia de tudo, né? Que ia acontecer, que ia ser traído, né? Que ia ser vendido, que Pedro ia trair ele, né? Porventura, e Judas ia vender ele por 30 moedas de prata. Então ele já sabe. Então ele fala a respeito de quê? De Judas, né? Ele fala de um dos 12. Ele fala de Judas Iscariotes, né? Que era bandido, ladrão e também tinha o diabo, né? Que ia trair Jesus, que ia vender Jesus por 30 moedas de prata. Amém? Agora vamos lá em Marcos capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, e o versículo 43 e o versículo 44. Evangelho que escreveu o evangelista, o apóstolo Marcos, capítulo 14, versículo 43 e 44.
diz assim, né? A palavra do Senhor, no 43. O título fala assim, Jesus é preso. E logo falando ele ainda, veio Judas. Esse aqui é Judas Iscariotes, tá? Judas, que era um dos 12, a parte dos principais do sacerdote, e dos escribas e dos anciões, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes. No 44, ora, o que o traía tinha dado um sinal, dizendo, aquele que eu beijar, este é, prendei-o e levai-o com segurança. Então, aí no 45 fala bem assim, e logo que chegou, aproximou-se dele e disse, Rabi, beijou. E no 46, e lançando as mãos, prenderam. E um dos ali que estava apresenta e puxando uma espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortando a orelha. Então você pode ver que aqui foi no jardim prensa do óleo. Deixa eu falar no português. Jardim, Getsemane. Jardim Getsemane. Ali foi. Então aqui Jesus está falando sobre Judas. Aqui foi o traidor. O que vendeu. Ele dá um beijo no rosto, na bochecha de Jesus. Ele dá um beijo no rosto de Jesus. E Judas fala, aquele que eu beijar é aquele que vocês estão atrás, que é Jesus. Então Jesus ele foi vendido com beijo e também por 30 moedas de prata. Jesus foi. Então, por isso que eu digo, Judas Iscariotes nunca quis compromisso realmente. Mas o que estava escrito a respeito de Jesus tinha que acontecer. Tinha que ser cumprido conforme os profetas escreveram. O que estava escrito nos Salmos, o que estava escrito sobre o Velho Testamento, nas Escrituras Sagradas, tinha que se cumprir. Jesus tinha que morrer, tinha que padecer pelos nossos pecados, para através dele nós ter vida e vida com abundância. Amém? Então eu estou falando de Judas Iscariotes, o traidor, que traiu Jesus com um beijo e vendeu ele por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata, amém? Então tome posse aí. Vamos descendo aqui, mais um pouquinho, para que nós podemos entender em nome de Jesus. Judas, Galileu, Atos, dos Apóstolos, capítulo 5 e o versículo 37. Líder de uma rebelião que havia sido morto ao seu seguidor, desesperados, que é o seu seguidor. Então você pode ver que ele seguia alguém, que é o seguidor dele. Agora vamos dar uma confirmação, sido morto aos seus seguidores, desesperados, desesperados, ou conhecido como dispensados, dispensados, na verdade, dispensados. Atos capítulo 5 e o versículo 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e o versículo 37. Vamos lá? Atos capítulo 5 e o versículo 37. Diz assim. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 5, Atos dos Apóstolos, versículo 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 37, Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e o versículo 37 diz assim, depois deste, levantou-se Judas e o Galileu, nos dias do alistamento e levou muitos povo após si, mas também este apareceu
todos os que deviam ouvir a forma dispensados. Então nós podemos entender por duas linguagens. A linguagem, verdadeira e a linguagem que a Bíblia nos dá. Sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e o versículo 37, que dará ouvidos foram, que foi dispensos, Então você pode ver que Judas aqui, o Iscariotes, que também é conhecido como Judas Iscariotes, que era um dos galileus, Então tu poderia entender a respeito, de tal função que Judas. Claro que existiu outro Judas no livro de Atos também aqui, a respeito que era um profeta, que Judas era um profeta. E esse profeta que Judas era um profeta que andou com Silas. Existia Judas Tadeu, Judas Iscariotes e Judas, que era um profeta que andou com Silas. Daqui a pouco eu vou te dar os versículos para você ler. Eu vou ler aqui para nós ter um entendimento pleno, amém? A respeito disso. Então você pode entender que aqui, você pode ver que era líder de uma grande rebelião. Então você pode ver que Judas aqui fala de Judas Iscariotes. Atos capítulo 5, versículo 37 fala de Judas Iscariotes. Que Judas Iscariotes era o líder de uma grande rebelião. Ele era rebelde. Ele queria que Jesus enfrentasse os romanos. Ele queria que Jesus vencesse, e enfrentasse, porque ele pensava que Jesus veio enfrentar os romanos, entendeu? A respeito, enfrentar em batalha. E Jesus não veio para destruir romanos. Ele veio destruir o pecado e pisar na cabeça de Satanás. Então Judas, ele gostava de rebeliões, de soldados fazer rebelião. E uma grande rebelião era feita lá, Judas Iscariotes. Aí descendo aqui abaixo, que são seus seguidores, que eu já li, aqui abaixo, Judas, um outro discípulo, aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 11. Um discípulo que hospedou Saulo e depois do seu encontro com o Senhor na estrada para Damasco. Vamos lá ver se realmente bate. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e o versículo 11 de Atos dos Apóstolos, que fala a respeito. Atos dos Apóstolos, capítulo 11 e o versículo, Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e o versículo 11, que fala assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor: levanta e vai à rua chamada direita. E perguntou em casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Então você pode ver que só até agora existe 4 Judas que a Bíblia nos relata. Judas Tadeu, que é discípulo de Jesus, Judas Iscariotes, que é discípulo de Jesus, Judas, que é o profeta, que daqui a pouco eu vou te mostrar, e Judas, que hospedou Saulo, que ficou cego, porque viu o clarão da glória de Deus, e perdeu a visão, e Deus mandou Ananias, vai Ananias, numa rua chamada direita, e lá está um homem chamado Saulo, e coloca a mão sobre ele para ele ver de novo. Vai na casa de Judas, então existe outro Judas também, com este nome propriamente. Então não existia somente 2 Judas na Bíblia, existia ali vários Judas na Bíblia Sagrada, amém? Para que nós podemos citar e para que nós podemos entender. Então já te dei 4 nomes aí de Judas na Bíblia Sagrada, amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Então vamos entender aqui, vamos descer aqui abaixo. Nós já lemos, porque em Damasco ficou simplesmente Saulo, que eu já fiz essa live sobre Saulo. Saulo fica cego e ele vê Jesus, ele perde a visão, ele vê o clarão da glória do Senhor Jesus. Ele fala: quem fala comigo? Aí respeita, ele começa a falar: sou eu, Jesus, quem tu persegues. Persegue Jesus, Jesus aparece para ele, e revela a sua glória para ele. Vamos na Bíblia Sagrada e vamos descendo aqui abaixo. Judas Basapes,
Judas Basapes, também que eu vou dar para você por referência, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 15, que é isso que eu falei que é o profeta. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 22. Né? Um dos líderes da igreja enviado, juntamente com Silas, para acompanhar Paulo e Barnabé a Antioquia. Ponto. Então vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 15, né? A Bíblia. É a Bíblia que diz, né? Vamos na palavra. O que diz a palavra, né? Vamos na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 15 e o versículo 22. Versículo 22. Diz assim: então apareceu bem aos apóstolos, aos anciões, com toda a igreja, aleja, varão, alegeu, né? Alegeu o varão, dentre eles enviou-los com Paulo e Barnabé e Antioquia, e saber Judas, chamado Basapes, e Silas, varões destinados entre os irmãos. Então você pode ver que existiu o Judas. Então Judas o profeta, aqui, esse Judas aqui é profeta, né? Judas o profeta, né? Que andou com Silas, que foi escolhido entre os varões para andar. Judas o profeta, entenda, Judas o profeta, Judas Iscariotes, Judas Tadeu e Judas que hospedou Silas, hospedou Saulo, que se transformou no Paulo, que ficou cego ao caminho de Damasco, que hospedou. Amém? Então eu deixei para você aí. Agora eu quero falar um pouquinho sobre esse Judas aqui. Ainda, Atos, capítulo 15, o versículo 22, fala, e agora eu quero ler para você o versículo 32 de Atos, capítulo 15, né, e o versículo 32, né, nós lemos o 22, vamos ler o 32, diz assim: depois Judas e Silas, que também eram, olha só, presta atenção, olha só, fala, né, depois Judas e Silas, que também eram profetas, né, exaltaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Então ele foi enviado a Antioquia, né, que fala desse, foi enviado, né, Antioquia, né, para pregar a palavra do Senhor, para profetizar para aquele povo e para falar a respeito do amor e salvar vidas, a respeito, né, daquele povo que Jesus enviou. Então esse Judas aqui é um profeta, Judas o profeta, que estava entre eles, amém? Entre Silas, que foi escolhido entre os varões para ser enviado a Antioquia, né? Antioquia, né? Para que também possa ser enviado junto com Silas e Judas o profeta, amém? Para que você entenda o texto notoriamente falando. Agora eu quero dar para você a única referência, Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e o versículo 15, que fala assim: depois que foi batizado, ele e a sua casa, rogou, dizendo: se haverás julgado o que eu seja fiel ao Senhor, entrarei em minha casa e fica aí, ali, e nos constrangiu a isso, né? Então simplesmente aqui fala da visão, né, da visão em Toade, pregação de Filipe, né, convenção de Lídia, de Cessério, né, e a cura de Pitonícia, né, que quando foi visitar a casa, né, quando eles foram para, né, para Macedônia e visitou a casa e teve convenção, teve batismo, né, sobre remissão de pecado, e a pessoa foi batizada e hospedou ele, e se eles não aceitassem, a pessoa ficaria magoada, né, e ali ficou hospedado, porque Deus mandou hospedar ele, a respeito, Deus mandou hospedar e colocar ele, né, na casa para hospedar os homens de Deus dentro da casa. Então eu quero deixar para você essa referência. Eu fui de 4 Judas, amém? Para você na Bíblia Sagrada. Vamos descer aqui abaixo, né, um pouquinho, para que nós podemos entender. Veja também outros personagens bíblicos com o mesmo nome.
Para além das referências mencionadas, existe apenas o pressuposto que Judas Tadeu, assim como os demais apóstolos, permaneceu fiel à obra, confiada a ele, pelo Senhor, de pregar a palavra, batizar e fazer discípulos de Jesus Cristo. Então você pode ver que esse também era conhecido como apóstolo. Assim Judas o profeta e Judas também, que hospedou, era conhecido como apóstolo também pela igreja e separado também pelo povo, entendeu? Pelos homens, pelos discípulos de Cristo. Então existiu aí, pelo menos 4, que eu citei para você, 4 Judas, para que você possa entender. Descendo aqui abaixo, nós podemos entender o quê? O que foi Judas Iscariotes? Judas Iscariotes foi um discípulo que traiu Jesus. Ele foi escolhido para ser ele foi escolhido para ser um dos 12 apóstolos, mas decidiu entregar Jesus nas mãos de quem queria tirar sua vida, Na ganância de Judas deu lugar ao diabo, e ele ficou conhecido na Bíblia como traidor. Então o que levou Judas foi a sua ganância, e também a brecha de Satanás. Mas o que estava escrito tinha que se cumprir. Mas a sua ganância deu lugar para o diabo, e o diabo aproveitou da ganância de Judas e da brecha que Judas deu, que é Judas Iscariotes, deu, e ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Coisas que não poderiam acontecer, mas tinha que se cumprir as escrituras. Então eu deixo para você esta palavra, para que você possa entender. Deu lugar ao diabo e vendeu. Descendo aqui abaixo, durante seu ministério, Jesus escolheu alguns dos seus discípulos para serem apóstolos. Pessoas que receberam ensinamentos pessoas com propósito de para se tornar no futuro líderes da igreja. Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 6, versículo 13 ao versículo 16. Um dos 12 escolhidos foi Judas Iscariotes. Ele ficou encarregado do dízimo do grupo, mas tinha por hábito ele tinha por hábito roubar, hábito. Ele tinha por hábito, vamos colocar assim, hábito. Ele tinha por hábito, roubar da bolsa comum, quer dizer, da bolsa comum de dinheiro. Aí diz que não tem dizimista na igreja, Aí o povo diz, e aí? E aqui eu estou falando do Novo Testamento, dízimo é bíblico, Jesus teve o tesoureiro. Então o tesoureiro era Judas Iscariotes, que cuidava da bolsa de dinheiro. Então as pessoas ofertavam a Jesus, sim. Então o dízimo na Bíblia é bíblico, está nas escrituras, Então as pessoas têm que dizimar. Uma igreja não cresce sem isso, amém? Claro que a igreja depende de Jesus, mas também depende das ovelhas, da cooperação dos irmãos ajudando, amém? Então eu deixo para você aí. Agora vamos na referência. Jesus queria dar fundamento, no futuro, líderes da igreja, no futuro, que seria líder da igreja, seriam líderes da igreja os 12. Jesus estava preparando eles para ser líder futuramente, Evangelho de Mateus, capítulo 6, e o versículo 13. Evangelho que escreveu o evangelista Lucas, capítulo 13, Evangelho de Mateus, capítulo 6, ou capítulo 13, não, capítulo 6, perdão, capítulo 6, Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 6, e o versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Amém? 6:13. Diz assim: enquanto já era dia, chamou, sim, os seus discípulos,
escolhendo 12 deles, e o que também deu o nome de apóstolos. Então você pode ver que Jesus escolheu 12 dando nome. Ele passa a noite orando, como eu expliquei, né? E depois ele escolhe no dia seguinte. Assim que o sol brilha, ele faz a escolha dos 12 homens para ser apóstolos. Agora vamos lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 16. Vamos lá, amém? Em nome de Jesus. Né? Que aqui Jesus escolhe, né? Eu vou ler do 14, né? Do 14 para vocês entenderem. É melhor, né? O nome dos apóstolos. Aqui é o nome dos apóstolos que eu vou dar para você. Do versículo 14, Evangelho de Mateus, que é o doutor, né? Evangelho do doutor Lucas, né? Evangelho de Lucas, o doutor Lucas, né? Capítulo 6, o versículo 14. Capítulo 6, o versículo 14. Que diz assim a palavra: Simão, ao qual também chamado Pedro, André, seu irmão Tiago, João Filipe, Bartolomeu, são os discípulos, que é os apóstolos. Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Acabou. 12 homens escolhidos por Jesus para exercer a função de ser apóstolos. Amém? Jesus escolheu. Não foi uma visão. Eu sinto no meu coração. Não. Isso não existe. Jesus escolheu cara a cara. Cara a cara. Ele passou a noite. Você pode ler Evangelho de Lucas, capítulo 6, o versículo 12. Você pode ler em cima que está escrito. E acontecendo que naquele dia subiu no monte, orou e passou a noite em oração a Deus. Ele passa a noite orando para no dia seguinte ele escolher os discípulos. Bem, então eu deixo para você essa palavra. Não acabou não, viu? Tem mais. Então entenda, né? Não é sentir, eu senti no meu coração, eu escutei uma voz, eu sou apóstolo. Que conversa? Escolhido por dedo, meu amigo. Jesus escolheu, tá? Jesus. Quem é que viu Jesus aqui? Coitado de nós. Eles lá. Amém? Então eu deixo para você essa palavra. Amém? Como eu li para você, né? Então Judas Iscariotes, ele era o tesoureiro de Jesus. Ele cuidava da bolsa de dinheiro e costumava roubar, né, da bolsa, né? Então já tinha um costume lá feio de roubar, né? Era um tesoureiro, mas Jesus passou uma luta só vendo, né? É brincadeira não. Jesus o evangelho é para quem aguenta, entendeu? Amém? Vamos lá, né? Vamos descendo. Aqui em nome de Jesus. Não se sabe muito sobre a vida de Judas. Ele era judeu, né? Então presta atenção nessa fala. Não se sabe muito da vida de Judas. Ele era um judeu, filho de um homem chamado Simão. Judas é a forma grega do nome hebraico Judá, né? A forma hebraica, né? Tô te dando para tu entender. E não se sabe o certo qual era a origem do nome Iscariotes. É possível que seja uma referência a um local chamado Queriote, né? Uma referência, um local chamado Queriote, mas isso nunca foi confirmado. Então eu quero deixar bem explicado para depois não dizer, o pastor Josué falou que é esse nome. Presta atenção, né? Queriote, né? Queriote, né? Que é um local, mas isso nunca foi confirmado. Quer dizer, não é confirmado. Nós só estamos, né, porventura, né, é uma referência. É possível que seja uma referência a um local chamado Queriote, né, melhor dizendo, Queriote, né, Queriote, né, Queriote, né, Queriote. Mas isso nunca foi uma confirmado, né, nunca foi confirmado. Né? Nunca foi confirmado. Isso é uma posição mesmo. Então deixei o nome para você no grego, quer dizer, deixei o nome para você no hebraico e deixei para você algumas coisinhas de Judas, amém? E falei que Judas era um judeu, amém?
Descendo aqui abaixo, vamos lá. Judas o acompanhou, Jesus, ao longo de todo o seu ministério. Junto com os outros apóstolos, ele viu os milagres, aprendeu de Jesus e participou da pregação das boas novas que Jesus sabia desde o início que Judas iria traí-lo. Mas não o excluiu e nem deixou, de mostrar o seu amor. Olha só, Jesus já sabia que Judas ia trair ele. Eu sou pastor de uma igreja. Sou pastor presidente por graça divina. Eu sei das pessoas que falam de mim. Você acha que eu não sei? Não, eu sei. Eu sei das pessoas que me queimam. Eu sei das pessoas que falam de mim pelas costas, dentro de casa. Eu sei, Deus me mostra tudo. Deus me revela. Deus fala comigo. Entendeu? Então eu sei simplesmente das pessoas que falam mal de mim. Mas mesmo assim eu trato as pessoas com amor. O que é amor? É você estender sua mão. O amor corrige. Quando a pessoa erra, eu vou lá e corrijo. Quando a pessoa faz besteira, eu vou lá e falo, não é assim, tá errado. Então eu sei das pessoas que falam mal de mim. E no ministério mesmo, que eu estou pastoreando a igreja. Entendeu? Então assim, nada contra. Mas, assim como Jesus sabia que Judas Iscariotes era o traidor, eu também sei. As pessoas que realmente questionam, falam mal, entendeu? Me julgam. Mas, eu amo em Cristo Jesus, como Jesus fez, Agora, está na mão do Senhor. Deus sabe, Ele está vendo tudo, Faz a forma que Ele achar que deve, Então, deixa para você. Então, Jesus já sabia, e nunca excluiu essa pessoa. Quer dizer, Jesus nunca excluiu Judas. Judas estava em tudo. Judas era a cobra venenosa. Judas era o traidor. Jesus já sabia desde o início. Mas Jesus em nenhum momento excluiu Judas, em nenhum momento destratou ele. Estava de boa, tratava bem, abraçava Judas, apertava a mão, estava na boa. Mas já sabia o que Judas ia fazer. Então, homem que é águia e que tem visão, ele sabe. Que tem visão de alcance, visão de águia, ele sabe quem é e quem não é. Porque Deus o revela, fala com ele. Então, vamos lá na palavra, João, Evangelho de João, capítulo 6, e o versículo 70 e o versículo 71. Nós já lemos, mas vamos ler mais uma vez, porque nunca é demais a gente ler a palavra. É melhor ler a palavra do que ficar vendo outras coisas que não vai edificar a tua vida, Vamos ler a palavra? Vamos ler a palavra. Em nome de Jesus. Que a palavra traz força, traz coragem, traz alimento, é força, Então a palavra alimenta a nossa alma, É o pão vivo, é a água viva, que transforma o homem de dentro para fora, tá? Não é de fora para dentro, não, é de dentro para fora. Então vamos lá. Evangelho que escreveu o apóstolo João, capítulo 6, e o versículo 70. Diz assim: E respondeu Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. Aqui ele está falando de quem? Judas Iscariotes, que é o diabo. Então assim, vamos lá? O versículo 71. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo um dos 12. Então, simplesmente Judas, um dos 12 Iscariotes, Iscariotes, um dos 12, entregou Jesus para o sumo sacerdote e para os escribas e fariseus, para ser maltratado, morto, sepultado, crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Então deixei para você o texto notório, que é o evangelho que escreveu o evangelista, o apóstolo João, capítulo 6, versículo 70 ao versículo 71. Então, como eu estava dando continuidade à minha fala, eu sei as pessoas que falam mal de mim,
Eu sei as pessoas que reúnem dentro de casa para falar mal de mim. Eu sei tudo. Deus me mostra, não adianta querer... não adianta sentar na igreja lá e fingir que tá bem assim, ó. Não adianta, não adianta. Ai, ai, vocês têm pastor, que Deus mostra coisa profunda, entendeu? E tudo que Deus mostra acontece. Vocês é prova disso, vocês podem tirar as vossas conclusões disso aí, né? Vocês são prova, né, de quem eu sou na mão do Senhor. Vocês já viram, né, e vocês vêem. Então não adianta querer enganar, não adianta querer tipo, né? Eu sei, tem gente que ri ali pra mim, mas eu sei que nas costas, ó, Deus fala, né? Não adianta não, amém? Então, mas mesmo assim, eu amo em Cristo. O que é amor? É cuidar, é zelar, é corrigir. Porque o amor é correção. Quem ama, corrige. Jesus só corrige o filho que ama. Né? Então, se está errado eu vou lá e falo. Se está desconcertado eu vou lá e digo. Né? Então, os meus ensinamentos que eu tenho dado é para vocês aprenderem a palavra. Que vocês não sabem e eu tenho ensinado vocês. Aproveite. Né? Amém? Do pastor que vocês têm. Amém? Aproveite. E outra coisa, antes de continuar aqui, a irmã Maria viu lá o vídeo lá, né, que Deus usou, né, um amigo nosso, né, para solucionar a vitória e disse: tu é águia em minha mão, te dei visão, é visão de alcance. Tá lá, quem quiser ver o vídeo, tá lá o vídeo, amém? Né? Então Deus falou: eu sou águia na mão de Deus, né? Te dei visão, te dei um ministério forte, que não se entregue na morte. Então, se levantar, falar mal de mim, querer me queimar, querer falar mal de mim, querer me destruir, meu amigo, se eu fosse teu, eu parava, viu? Parava porque ele tá vendo, viu? Jesus está vendo, né? E se rejeita a mim, rejeita quem me enviou, tá? Se rejeita a mim, rejeita quem enviou, né? E quem me enviou foi Jesus, tá? Eu não faço nada por minha própria conta, não. Não faço, entendeu? Pode falar que esquisito, fala o que você achar, entendeu? Ele tá vendo todo, tá? E como ele me usou lá no culto lá, pra falar, entendeu? Como me usou lá pro culto lá. Eu não quero falar de novo, né? E eu falo, né? Minha esposa é a prova aqui, ó. Eu falo ou não falo, amor? Então assim, eu falo tudo que Deus manda eu falar. Não tem como correr, não. Eu falo e acabou. Não tem conversa fiada, não. Mandou falar, eu falo. Eu falo ou não falo, amor? Falo mesmo. Entendeu? Eu não tenho medo, não, de falar o que Deus manda, não. Entendeu? Falo e acabou. Então, quero deixar pra você, amém? Não adianta falar mal de mim, não. Que Deus me mostra, né? Eu bato o olho, eu vejo, ó. E eu vejo em visão, viu? Ó, abro o leque e vejo a pessoa, entendeu? Vejo a pessoa sentada falando, conversando, entendeu? Então, deixo pra você, amém? Não adianta não, entendeu? Então, eu quero deixar pra você sobre Judas, voltando aqui ao nosso tema, amém? Aí descendo aqui abaixo, né? Descobre aqui porque Jesus escolheu Judas, né? Traição de Judas. Vamos lá no traidor. Perto do fim o seu ministério, os líderes religiosos judaicos procurando uma forma de prender e matar Jesus, mas sem provocar a multidão. Foi Judas que deu a oportunidade. Então você pode ver que esse povo aqui, né, que são os religiosos judaicos, eles estavam querendo pegar uma falha de Jesus, né, querendo matar o Salvador, o Cristo vivo, o Messias prometido, mas ele queria uma oportunidade para pegar Jesus, para matar, e ele achou essa oportunidade de Judas. Ele não queria que a multidão entrasse em escândalo, ou porventura em alvoroço. Ele queria pegar Jesus ali, né, no escondido, sem ninguém porventura saber, né? Queria uma oportunidade. Aí eles viram a oportunidade de Judas, né? A oportunidade de Judas ele viu, entendeu? E quando ele viu a oportunidade de Judas, ele, ó, entendeu? Entrou. Aí Judas foi usado
para prender o Salvador. Mas tudo que aconteceu com Jesus foi para se cumprir as Escrituras. Tá bom? Entenda isso. O que estava escrito a respeito do Messias nos Salmos, nas Escrituras, nos Evangelhos, né, dos profetas menores, dos profetas maiores, tinha que se cumprir o que estava escrito para nós ter salvação. Como eu já falei, nós só temos 25%, né? Os judeus têm 75%. Amém? Deus abençoe. Amém? Então, o traidor para você. Descendo aqui abaixo, podemos entender um pouquinho a mais. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Certo dia, quando a Páscoa judaica estava se aproximando, uma mulher veio para Jesus e derramou um vaso de perfume muito caro sobre a sua cabeça. Em um ato de devoção, Judas achou aquilo um desperdício e disse que perfume deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres, mas estava pensando mais no seu próprio lucro. Como encarregado da bolsa também era seu trabalho, né, distribuir o dinheiro aos pobres os pobres e facilmente podia guardar alguns para si e ninguém nota. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 4 ao versículo 6. Né? Jesus mostrou que Judas estava errado, porque a mulher estava preparando Jesus, né? Profeticamente para o seu sepultamento. Eita maravilha! Olha que linguagem linda. Então você pode ver aí, né, biblicamente falando, você pode ver que a mulher está preparando e Judas não gostou. Eu acho isso aí um desperdício. Poderia vender e lucrar um bom dinheiro com esse perfume caríssimo que tu está derramando na cabeça de Jesus, né? Para que isso? Só que ele não sabia. Pega a visão. Ele não sabia que a mulher está preparando Jesus para o quê? Para o seu sepulcro, né? Sepultamento. Que na verdade é o sepultamento, né? O sepultamento de Jesus. Ele estava preparando, né? Porventura, né? No sepultamento. Era um preparo ali naquele momento. E Judas, como era ladrão e cuidava da bolsa de dinheiro, que ele era o tesoureiro de Jesus, cuidava da bolsa de dinheiro, né? Então ele pensava em lucrar em dinheiro, né? Então ele queria para ele. Agora vamos lá no evangelho que escreveu o apóstolo João, capítulo 12, e o versículo 2, ou versículo 4 e 6, que diz assim, Evangelho de João, o apóstolo João, capítulo 12, e o versículo 4 e 6. Diz assim, vamos ler o 3? Então Maria, tomando uma libra de urguanto, de nardo puro e muito preço, guiou aos pés de Jesus e executou-se aos pés como em seus cabelos e encheu-se a casa, né? Encheu a casa o cheiro do unguento. No 4, então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, e o que havia de trair, disse, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros, ou dinares, né? Bota como dinares, mas aqui faz dinheiros. E não se deu aos pobres. Versículo 6. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava.
Então você pode ver que o caboclo é ladrão, ó. Roubava. A Bíblia diz que é ladrão. Ele roubava da bolsa, né? Ladrão, né? Não porque ele se preocupava com os pobres. Então você pode ver que aqui Maria, né, derramou, né, o perfume nos pés de Jesus, o guento, derramou o perfume na cabeça de Jesus e, né, nos pés, e porventura secaste com o cabelo. E ele, olhando aquilo, falou, né, poderia vender por 30 dinheiros, ou quer dizer, nardos, né, entendeu? Poderia vender, né, por 30, né, dinheiros, né, esse unguento, né, e você poder lucrar com isso. Agora eu acho um desperdício jogar nos pés aí, né, e do Salvador e da sua cabeça, e secou com os cabelos. Aqui foi Maria, né, que fez esse ato, né, e o título fala: Maria unge com um unguento os pés de Jesus, né, e foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, aonde estava Lázaro, que o falasse e o que ressuscitou entre os mortos. Aqui foi depois que Jesus ressuscitou Lázaro, né? Aí Maria fez um jantar com as outras mulheres, chamou Jesus, tinha o carneiro assado, tinha tudo pronto lá, né? Tinha muitas frutas sobre a mesa, né? Tinha um suco de uva, né, ali na mesa. Então eles comeram, né? Comeram o cordeiro assado, né? Comeram o ventura, o que botaram na mesa, né? Queria presentear Jesus, né? Um presente, queria fazer um almoço. E ela pegou, né, o que ela tinha mais de precioso, que era porventura, né, o unguento, né, e derramou nos pés de Jesus, né, e derramou na sua cabeça, e secaste com o cabelo. E Judas, não é porque ele se preocupava, que Judas Iscariote se preocupava com os pobres, ele simplesmente se preocupava com o dinheiro, não com os pobres, porque era ladrão e sempre pegava da bolsa de dinheiro para gastar para o seu uso pessoal e até mesmo para gastar com outras coisas que não era. Roubava, né? Roubava. Ele era ladrão e tomava ali a respeito disso. Amém? Então, eu deixo para você esta palavra. Amém? Para que você... Então, em Betânia, Jesus foi convidado para esse almoço, né, onde reuniu. Depois que ele ressuscitou Lázaro, né, e fizeram para Jesus. Amém? Deixo para você esta palavra. Descendo aqui abaixo, nós já lemos já, né? Depois desse acontecimento, Judas procurou os líderes religiosos judaicos, e se ofereceu para entregar Jesus em troca de 30 moedas de prata. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 3 e versículo... Evangelho de Lucas, capítulo 22, e o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 3 ao versículo 6. A ocasião perfeita se apresentou durante a festa da Páscoa, na noite da última ceia. Jesus iria passar algum tempo a sós em um jardim com os discípulos, e depois do jardim, com poucas pessoas por perto nesta área. Né? Vamos lá no Evangelho para ver o que fala. Foi depois da ceia. Evangelho de Lucas, vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, e o versículo 4 e 6. Olha o que diz a palavra, olha o que diz. Presta atenção, olha o que diz. Versículo 3. Diz assim: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Satanás entra em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes. Agora vamos lá para o versículo 6. Né? Vamos ler o 4.
no 3:4. Foi e falou com os principais dos sacerdotes, com os capitões que como o entregaria, aos quais alegrar-se e converão em dar dinheiro. 6. E ele concordou e buscou a oportunidade para entregar no seu alvoroço. Então você pode ver aqui que ele pegou a oportunidade. A oportunidade foi lançada. E nessa oportunidade que foi lançada, ele pegou para si, para entregar Jesus. Era uma ótima oportunidade. Jesus ia ficar um tempo com os discípulos no jardim prensa do óleo, ou prensa do azeite, que é o jardim Getsemane, onde Jesus estava ali presente, né? Era a ocasião perfeita. Era tudo que os príncipes e anciões sacerdotes queriam. Só uma oportunidade para pegar Jesus e o matá-lo, né? E usando quem? Judas, que Satanás entre Judas se torna um objeto de Satanás para ser e para vender Jesus por 30 moedas de prata, né? E para que venha o cumprimento das Escrituras. Claro que tinha que se cumprir o que estava escrito. Jesus tinha que morrer na cruz para nos salvar e para nós ter a oportunidade de adorá-lo e servir o nome do Senhor. Amém? Então vamos lá? Vamos lá? Diz assim, né? A oportunidade que seus inimigos precisavam para apanhar, sem muitos apoiantes para lutar do seu lado. Então, os inimigos achou a hora perfeita. É agora que nós vamos pegar Jesus. Vamos prender. Claro que Jesus se permitiu ser preso, né? Porque se ele não quisesse, ele falou. Se eu não quisesse, Pedro, eu rogaria meu pai aqui agora, meu pai mandaria 12.000 legião de anjo, né? E me salvaria e acabou, né? Acabou. Ninguém tocaria em mim. Ele se permitiu, porque o próprio Jesus disse, ninguém tira a minha vida de mim, mas eu dou de bom grado. E esse mandamento eu recebi do meu pai. Ninguém tira a minha vida de mim se eu não quiser. Eu dou ela de bom grado. Tenho o poder de dá-la e tenho o poder de recebê-la de volta. Esse mandamento eu recebi do meu pai. Amor. Então, ele tem poder de dar vida, ressuscitar de novo e viver. E se ele não quisesse que ninguém tocasse nele, e aí? Ninguém tocaria. É uma palavra, falou, acabou. Papai, não quero, acabou. Né? Mas para se cumprir o que estava escrito, tinha que acontecer. Amém? Então vamos lá. Jesus sabia do plano de Judas. Jesus sabia do plano de Judas. E visível o que traído iria sofrer consequências muito sérias. Né? Olha só, né? Por isso que eu falo, né? Judas plantou e Judas colheu. Né? Judas plantou e Judas colheu. Então, ele vendeu Jesus, mas e a consequência disso? Né? A consequência sobre Judas seria consequências severas, né? Consequências muito severas. Marcos capítulo 14, versículo 20 e o versículo 21. Depois do jardim, ele deixou Judas, saiu para fazer o que tinha planeado, né, ou planejado. A traição de Judas, né, a traição de Judas já estava contemplada no plano de Deus para salvar a humanidade. Então já estava no plano de Deus, é aquilo que eu falei para vocês. O povo acha, Jesus morreu, mas ele podia se defender. Jesus poderia, entenda uma coisa, em nome de Jesus. Jesus tinha que morrer, era plano de Deus. Era o plano de Deus. Estava
tudo no plano de Deus. Judas vender Jesus, Pedro negar 3 vezes, estava tudo, né? Jesus disse, o Filho do Homem morrerá como Deus tem desejado e como Deus já determinou. Então a morte de Jesus, todo momento ali foi o plano divino, foi o plano de Deus. Deus que decidiu tudo ali foi ele. Como o filho morreria, como ele seria morto. Se ele não quisesse, meu amigo, era uma palavra. Ele assim, ó, ele fazia isso aqui, ó. Acabou. Se ele falasse, pai, eu não quero, oxi, acabou. Saía ileso, não saía o quê? Saía leso, e nada aconteceria com ele. Que ele tem poder. Ele poderia descer da cruz, ele poderia. Mas ele não fez por quê? Porque se cumpriu o que estava escrito. Jesus tinha que morrer para que o que estava escrito nos evangelhos possa se cumprir. Então, Judas estava sendo um instrumento aqui para cumprir, né, Deus para salvar a humanidade. E como é que Deus ia fazer isso? Deus arquitetou, né, o plano dele para salvar a humanidade através de quem? De Jesus. Jesus com seu sangue salvou a humanidade, perdoando os pecados, porque Jesus se fez maldito por amor a mim, por amor a você, para nos lavar e para nos dar vida eterna. Então, ele tem todo o poder e sempre terá todo o poder nos céus e na terra, e ninguém pode com ele. Amém? Então eu deixo para você aí. Vamos lá em Marcos capítulo 14, né? Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14 e o versículo 20. Marcos capítulo 14 e o versículo 20. Evangelho de Marcos, o apóstolo Marcos, capítulo 14 e o versículo 20. Mas ele respondeu e disse, um dos 12 que mente comigo, ou um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Né? No 21, na verdade o Filho do Homem vai como ele está escrito. Mas aí, escute bem, está escrito, mas ai daquele que o homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom que seria para ele o tal homem nem houvesse nascido. Eita, menino, é forte. Eita. Então você pode ver que Jesus ele foi bem claro aqui, né? Ele foi bem objetivo aqui, né, Jesus? Que o tal homem que vai me trair, que vai trair o Filho do Homem, não teria, para você ver, né? Tal homem nem haverá ter nascido. Então, era melhor para Judas nem ter vindo ao mundo, nem ter vindo ao mundo, nem ter nascido, feito uma coisa. Ai daquele que vai trair, ai pelas mãos daquele que o Filho do Homem vai ser traído e vendido. Vixe, olha o preço que Judas pagou por causa dessa traição. Então assim, ai, entendeu? Então, pra gente que gosta aí de ter o costume, igual Judas, ser ladrão, trair os outros, viver debaixo de mentira, vender, o preço é alto, hein, filho? O preço é muito alto, né? Eu vou ler para você o 21 de novo. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele que o homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom seria para tal homem não haverá ter nascido. Quer dizer, é bom que ele não tinha nem vindo ao mundo que ele fazer isso com Jesus. Então é triste, né? E no 21,
Jesus, no 20 ele fala, mas ele respondeu e disse, ele respondeu, e um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Quer dizer, perguntaram para Jesus, Jesus, quem é que vai ser o traidor na Santa Ceia? Aquele que mete a mão no prato junto comigo seria o traidor. Aí Jesus mete a mão no prato, Judas vai lá, mete também no molho e passa para dentro do pão. E aí o povo percebe, é ele que é o traidor, é ele que vai vender Jesus. Então, ai do homem, né? Como eu expliquei na live anterior, nós não temos registro de Judas se matando, né? Como muitos falam. E isso não tem na Bíblia realmente, que ele se matou, que ele tirou a sua própria vida. Mas nós chegamos numa conclusão que realmente ele tirou sua própria vida. Ele ficou atormentado, Judas Iscariotes, por ter feito isso com Jesus, por ter vendido o Salvador. Né? Então ele pagou um preço muito alto, né, por ter feito isso. Né? Então, não é brincadeira não, o negócio é sério. Né? Ele vendeu Jesus, né? Então, ai do homem, que o Filho do Homem será vendido ou traído. É triste. Então, deixo para você a explicação, amém? Para você entender. E foi através de Judas Iscariotes que aconteceu isso. Né? Que foi o traidor. Vamos descendo? Diz assim, Judas se reuniu com os inimigos de Jesus, que juntaram um grupo para repreender Jesus, e ele mostrou o caminho para o jardim do Getsemane e combinou um beijo em Jesus, para saberem que prender. Judas se aproximou de Jesus e chamou de mestre e deu um beijo como se fosse um amigo. Evangelho de Lucas, capítulo 47, Evangelho de Lucas, capítulo 22, o versículo 27 e o versículo 47 e o versículo 48. Evangelho de Lucas, capítulo 22 e o versículo 47 e o versículo 48. Então o grupo avançou e prendeu, né, e prendeu Jesus e Judas. E prendeu Jesus. E Judas recebeu seu pagamento e Jesus foi crucificado. Então, para você entender, amém? Vamos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, e o versículo 47 e o 48. Vamos lá? Vamos lá ver o que está escrito? Evangelho de Mateus, capítulo 22, e o versículo 47. Capítulo 22 e o versículo 47. Diz assim, Jesus é preso. E estando ali ainda falar, se surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dele, e chegou-se a Jesus para o beijar. Do 48, Jesus disse, Judas, com um beijo trai o Filho do Homem? Então segura essa aí. Com um beijo trai o Filho do Homem. Ele foi andando e dá um beijo em Jesus e trai Jesus com beijo. Amém? Ali começa o sofrimento de Jesus. Depois daquele beijo, Jesus foi amarrado com corrente no braço, nas pernas, no pescoço, e dali começou a apanhar. Já saiu do jardim levando correntada. Né? Jesus já saiu do jardim apanhando. Né? Sofreu muito. Por amor a mim e você. E tem gente que não dá valor a esse sofrimento que ele passou. Amém? Então, eu deixo para a sua vida. Amém? Vamos lá. Leia também o que traiu Jesus. Também quem traiu Jesus foi Judas, né? Iscariotes. Como Judas morreu. Vamos lá? Eu vou fazer essa aqui porque é muita coisa para falar. Eu deixo na quinta-feira, eu faço o resto, tá bom? Na quinta-feira eu faço o resto. Em nome de Jesus. Aí na quinta-feira eu faço o resto. Vamos lá. Como Judas morreu. Depois que Judas viu o resultado do que tinha feito, ele sentiu remorso e devolveu o dinheiro aos líderes religiosos. Eles
eles usaram o dinheiro para comprar o campo de oliveira, né? Olha aí, o dinheiro para comprar o campo de o campo do oleiro de Judas. Se enforcou, né? Se enforcou. Em Mateus capítulo, Evangelho de Mateus capítulo 27, versículo 5 ao versículo 8, o campo comprado ficou conhecido como campo de sangue, né? O campo comprado ficou conhecido como campo de sangue, né? O campo de sangue. Amém? Para que você entenda. Vamos descendo aí a respeito sobre Judas, como Judas morreu. Evangelho de Mateus, capítulo 27, e o versículo 5 diz assim: E ele tirando para o tempo as moedas de prata, e retirou-se e foi-se enforcar. Quer dizer, ele foi se enforcar, né? Então ele se enforcou, né? Biblicamente, né? Ele se enforcou. Aí no versículo 6, ele foi ao templo, devolveu as moedas, comprou, né? E foi se enforcar. Vamos no 6. E um dos príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disse: Não é lícito moedas no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Quer dizer, o preço de sangue. Foi o valor que você pediu, nós pagamos. O que nós tem a ver com isso? Foi você que vendeu ele, né? Foi você que vendeu Jesus. E tendo deliberado em conselho comprar com eles o campo de oleiro para a sepultura dos estrangeiros, né? Vamos lá. Com dinheiro ele comprou o oleiro, né? E a sepultura dos estrangeiros, né? Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Então você pode ver que no versículo 5, né, do evangelho que escreveu o apóstolo Mateus, aqui fala que Judas Iscariotes, ele se enforcou. O que eu falei para vocês? Nós não temos uma comprovação, né, nem arqueológica e até mesmo nem bíblica, a respeito que Judas se matou, tirou sua própria vida. Nós podemos ter a base na Bíblia, escrito que ele se enforcou. Aqui é Judas Iscariotes. Aqui não é Judas Tadeu, não. Né? A história de Judas Tadeu acabou. Eu já falei tudo para você. Entendeu? Né? Vai ter só algum significado aqui que eu vou te mostrar depois. Né? Então, mas a história lá eu já falei para você. Mas Judas Iscariotes, ele compra e ele se enforca. Né? E compraste, né? E no 5 ele fala: E ele tirando para o templo e moedas, ele atirou as moedas, as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Quer dizer, ele retirou as moedas, quer dizer, tacou as moedas de prata nos pés do sacerdote, né? Escriba, fariseu, porque os escribas e fariseus que questionavam Jesus, questionava tudo que Jesus falava, eles falavam ao contrário. Jesus falava uma coisa e dizia ao contrário. Eles questionavam Jesus 24 horas. Né? São os escribas e fariseus. Né? Então ele tacou as moedas no templo, né? Com raiva. Porque ele viu a besteira que ele fez de ter vendido Jesus. Mas ali já era tarde, né? Não tinha mais como voltar mais atrás do que. Mas também era plano de Deus. Né? Então, como era plano de Deus, era vontade de Deus que isso porventura fosse acontecido com Jesus. Então, aqui diz que ele saiu de lá e foi se enforcar. Então, nós podemos introduzir que a enforcação foi um suicídio. Mas não tem relato escrito suicídio de Judas, não. É isso que eu quis dizer. Mas tem capítulo
É que eu estou te mostrando na Bíblia que Judas saiu de lá e foi se enforcar. Mas nós podemos entender também a história profunda que o quê? Que Judas ficou atormentado, porque teve um preço a pagar. Ora, vem comigo, vê o raciocínio. Ele vende Jesus por 30 moedas de prata. E vai ficar por isso mesmo? Não vai. É como eu li, tem um preço a pagar pelo que ele está fazendo. Ele não está vendendo uma pessoa qualquer, nem um mortal qualquer. Ele está vendendo o Filho de Deus. Aí, meu irmão, o preço é alto. Né? Então, Satanás ali pegou a oportunidade para atormentá-lo. Né? Você pode até ver em filmes aí de Paixão de Cristo, você vê quando Judas ele vende Jesus. Você pode ver, não que eu estou pegando o filme para... Não, mas estou só te dizendo, você pode ver que nos filmes, né, Judas vende Jesus por 30 moedas, depois ele é atormentado por demônios, e os demônios levam ele para fora da cidade, né, de Jerusalém. Lá ele vê um jumento morto com a corda entre o dente e o pescoço do jumento e se enforca. Ele tira a corda, se enforca e morre, né? Então nós podemos ter a introdução de quê? Que Judas se matou, né? Mesmo que não esteja escrito Judas se matou, mas pelo esse texto aqui nós temos a conclusão que Judas se suicidou, tirou sua própria vida, né? Acabou, né, se matando, sendo perturbado, né, fora dos muros de Jerusalém, né? Tinha uma árvore e ele vai, coloca e se mata atormentado, né? E então, alguns por estudos, por conhecer, por ler livros e estudar profundo, né, os demônios atormentou, que vai queimar no óleo fervente, né, ele ficou atormentado, né, chamando ele de maldito. Tu é maldito, tu é amaldiçoado, né, tu vai queimar-te, né, no óleo ardente, né? Então, quer dizer, no óleo ardente e no fogo ardente que não se apaga, né? Então ele foi atormentado ali, né, e acabou, né, fazendo suicídio, né, que é se enforcando. Ele se enforca, como diz do texto, né, e saiu e se enforcou. Então, se ele se enforcou, ele se matou. Amém? Então, eu deixo para você o versículo e o capítulo, né, do que diz a palavra do Senhor, né, para que você possa entender. Que é o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 5, versículo 8, que nós temos. Amém? Para que você possa ter a compreensão. Vamos descer aqui um pouquinho abaixo. Mais detalhes sobre o fim de Judas não relatados em outras partes da Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 19, conta que Judas comprou campo de sangue, né, e morreu ali. Ele caiu no seu corpo, abriu no meio e suas entranhas se derramaram no chão. Então você pode ver que ele mesmo compra aquele campo, ele compra o campo de sangue, né? E ele mesmo né, morre no campo de sangue, morre ali e ele cai do seu corpo, né? Ele cai no seu corpo e abriu. Ele cai e o seu corpo abre, né? O seu corpo abre, né, no meio, e as suas entranhas sai, né, e é derramada no chão. Aí é conhecido como campo de sangue por causa desse ato de Judas, né, Iscariotes. Então, ele vai, mas quando ele cai, ele pega a corda, coloca aqui no pescoço, como diz o texto, e fica. Aí ele cai no campo de sangue, né, que é o local como campo de sangue. E quando ele cai, as entranhas saem tudo dele, ele se parte no meio, né? Então o preço foi alto que ele pagou, amém? O que ele pagou foi alto. Então aí vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 18. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: Ora,
Ora, este decrério, um campo com galardão da iniquidade e percebendo-se e rebentou pelo meio e todas suas entranhas se derramaram. Foi o que eu disse para vocês. Arrebentou o corpo dele e as entranhas se derramaram. Então você pode ver que o negócio pegou para ele, né? Vamos ver o 19. E foi notório, e todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua este campo se chama Acedá-me, isso é campo de sangue. Então você pode ver que ali se abriu, né? Se abriu, ele se derramou as entranhas todinha, né? Naquele local, né? Ele se abre e se derrama as entranhas dele, né? E suas entranhas se derramaram, né? Então ele se derramou ali, né? As suas entranhas, né? Naquele local que é chamado campo de sangue. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 18, versículo 19 de Atos dos Apóstolos. E Atos dos Apóstolos, quem escreveu foi o doutor Lucas, o evangelista Lucas. Amém? Que apóstolos, que apóstolo. Então deixo para você aí, amém? Né? Gostaram? Tá aprendendo? Compartilha aí. Agora vamos descer aqui abaixo. Então você pode ver que o preço foi alto, né? Que ele pagou, né? Então eu estou te provando dentro da Bíblia, com versículos e capítulos, para que você possa ter um entendimento. Estou te provando isso na palavra. Amém? Então pega aí, amém? Agora vamos descer aqui abaixo. O que provavelmente aconteceu foi que Judas devolveu o dinheiro aos sacerdotes que compraram o campo do oleiro. No seu nome, Judas foi para este mesmo campo, aonde se informou. Passando algum tempo, o corpo caiu e, como estava na primeira fase de decomposição, a barriga se abriu, meu Deus, se abriu, e as entranhas saíram. O corpo aonde morreu depois foi convertido em um cemitério para estrangeiros. Assim o local ficou conhecido como Campo de Sangue, tendo por causa do suicídio de Judas, né? Suicídio de Judas, né? Enquanto por ter sido comprado com dinheiro de sangue, né? Então você pode ver que realmente Judas se quebrou no meio aqui, né? Biblicamente falando, Judas, né, teve um fim trágico, né? Por causa do seu corpo que estava entrando em composição, estava podre. Aí se abriu as suas entranhas, caiu tudo naquele local, ó. Caiu tudo. E caindo as suas entranhas, ele fez o quê? Aí esse local foi chamado Campo de Sangue, né? Então simplesmente foi um local onde, né? Porque assim como Judas vendeu Jesus, né? E mataram Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas, né? E comprou com dinheiro de sangue. Então o mesmo dinheiro que ele comprou, ele morreu, né? Ele foi amaldiçoado, né? Então Judas, ele se suicidou, porque o texto fala a respeito aqui o quê? Né? Porque eu falei para vocês que ia comprovar para vocês na Bíblia. Então o texto aqui fala que ele pegou uma corda e colocou. Então aqui é suicídio. Aqui ele se suicida, né? Ele tira a sua própria vida, ele se mata, né? Ele coloca a corda aqui, entendeu? E se mata. Então a história conta realmente que Judas, então pelo tempo, né, que estava lá o corpo já entrando, né, em composição, ele se abre e cai tudinho ali de Judas. E quando cai, entendeu? A respeito sobre simplesmente, né, as suas entranhas todinha. E aí tem pessoas que falam
que simplesmente, mas a Bíblia não fala diretamente nisso. A Bíblia não fala diretamente, mas a Bíblia nos dá respaldo sobre a morte de Judas pelo preço e a consequência que Judas fez com Jesus. Né? Porque tudo que o homem faz tem uma consequência, entendeu? Deus perdoa o pecado, agora a consequência vem sobre o homem. Então a consequência de Judas foi, né, ele pagou um preço muito alto. Ele se suicidou, e eu provei para os irmãos da Bíblia que realmente os versículos e capítulos de tratados de capítulos e tratados de versículos, que Judas Iscariotes foi um homem traidor e ladrão da bolsa de dinheiro. Então simplesmente Judas já vinha fazendo muita coisa errada aí há muito tempo, né? E Jesus já sabia de tudo isso, que era ladrão, roubava a bolsa, né? Vendeu Jesus. Então ele morreu uma morte feia. E aquele local até hoje é chamado por isso, né? Campo de sangue. Por isso, por causa da morte de Judas e por causa da sua entranha, né, se derramar naquele local, né? Porque o corpo estava né, tava podre, né? Então se abriu, né? Tava simplesmente podre, né? Então se abriu, né? Em composição, aí o corpo se abre, aí cai as entranhas tudinho. Então eu deixo para você, amém? Se está gostando, compartilha, amém. Se tirei suas dúvidas, compartilhe, por favor, amém? Descendo aqui abaixo, para nós entender. Veja aqui que matou Jesus. Veja aqui quem matou Jesus. Quem substituiu Judas como apóstolo? Depois da ressurreição, ascensão, depois da ressurreição, que é a ascensão de Jesus aos apóstolos, se reuniu para escolher outra pessoa para tomar lugar de Judas. Eles decidiram que deveria ser alguém que tinha acompanhado todo o ministério de Jesus e o que tinha sido testemunha da sua ressurreição. Então, para ser apóstolo, tem que ser testemunha da ressurreição de Cristo, né? Tem que estar, porventura, simplesmente no trajeto, né, da ressurreição do Messias, né, de Cristo Jesus, né, na nossa vida. Senão, não tem como a pessoa ser apóstolo, amém? Só ser apóstolo por nome não quer dizer nada, né? Tem que ser todo o projeto. Aí vamos ler aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 21 ao versículo 22. Usando esses critérios, aos apóstolos escolheram duas pessoas, José Basabes e Martins. Eles oraram e lançou sorte. Matias foi escolhido. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ao versículo 23 ao versículo 26. Né? Vamos lá conferir? Atos dos Apóstolos, primeiro Atos dos Apóstolos, capítulo 1, né? Capítulo 1 e o versículo 21, fala bem assim: é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentro de nós. No 22, e começando desde o batismo de João, até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição, né, que foi, agora vamos no 23, e apresentou aqui é dois apóstolos que viu isso, tá? Foi batizado por João Batista e foi testemunha ocular da ressurreição e que viu todo o trajeto de Jesus. Dois apóstolos que foi escolhido pelos apóstolos para substituir. Olha aí, José chamado Basabes e que tinha por sobrenome Justo e Matias. Amém? Nomes, né? Deus abençoe. Tá gostando? Leva aí. Vamos lá para Atos, capítulo 23 agora. Atos, capítulo 1, versículo 23, né? Que diz assim:
E aprendendo dois José chamado, perdão, vamos ler o 24, né? Já lemos o 23, vamos ler o 24. E orando diz, tu, Senhor, conhece tu o coração de todos, mostra qual destes dois tem escolhido, para que tome parte neste ministério, apóstolo, de qual Judas se desviou, quer dizer, Judas é um desviado, desviou para ir para o seu próprio lugar, quer dizer, desviou, saiu fora do caminho, não quis mais. Agora o 26, e lançou-se sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Glória ao Cordeiro Santo que vive. Tá bom? Né? Então, deixo para vocês aí. Então, você pode ver que foi escolhido Matias como apóstolo. Estou deixando tudo para você ter a noção. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá? Mais tarde, Paulo se tornou um apóstolo, pregador do Evangelho, muitos lugares e ajudou a estabelecer a doutrina da igreja, mas ele não foi um dos 12 originais que apresentará diretamente com Jesus. Eu vou explicar. Ele não foi um dos diretos discípulos, mas ele não foi um dos 12 originais, que é aqueles que andaram, que viu Jesus. Mas Paulo, ele foi apóstolo, sim. Paulo foi o maior apóstolo de cartas, carta de Coríntios, carta, apostólica, carta de Coríntios, carta para a igreja, carta, Paulo escreveu muitas cartas, carta de Gálatas, Timóteo, Filipenses, Tessalonicenses, Colossenses, carta a Gálatas, a Coríntios, primeira, segunda, então ele foi sim um apóstolo, só que nas cartas dele, ele fala o quê? Eu sou indigno, porque eu fui escolhido. Ele tem como ser indigno de ser apóstolo, porque eu fui o último a ser escolhido, mas ele foi escolhido sim por Jesus. Ele viu Jesus. Paulo viu Jesus no caminho de Damasco. Jesus aparece para ele. Ele perde a visão, como eu li para vocês. Ananias vai lá, bota a mão sobre ele. E ele começa a ver. Deus fala para Ananias, Ananias, vai à rua chamar à direita. Coloca a mão sobre Saulo, que Saulo vai começar a ver. E aí ele se torna apóstolo. E até mesmo Saulo fala, quem é o Senhor que fala comigo? E ele responde, sou eu, Jesus, quem tu persegues. Ele fala, sou eu, Jesus, quem tu persegues. Então ele se torna assim um apóstolo. E ele mesmo nas suas cartas, de Coríntios, ele fala, tá aí as comprovações como eu sou apóstolo de Jesus. Então Paulo foi sim um apóstolo, não foi o original. O que é original? Que andou com Jesus, que viu assim Jesus como homem. Ele não andou, mas ele viu Jesus, ele viu o clarão da glória e perdeu a visão, ele ficou cego. Agora eu falo que ele fica cego, ele manda Ananias ir para a casa de Judas, que está lá hospedado um homem chamado Saulo, de Tarso, e ali se encontra a vida dele, e ele começa a enxergar, amém? Só para tu ter a noção, que Paulo foi sim, amém? Paulo foi um apóstolo, as cartas de Paulo é profunda. Quem gosta de ler Bíblia, ler as cartas de Paulo, se maravilha, amém? Então vamos descendo aqui, essa parte aqui já findou. Agora vamos para a última parte. Já está acabando, tá? Amém? Já estou encerrando a live, já está acabando. Só falta essa aqui só. Porque quinta-feira eu vou trazer outra live. Vamos lá. São Judas Tadeu nasceu na região da Galileia. Era filho de Alfeu e de Maria, os pais de Judas Tadeu, estou dando nome para vocês. Maria, Elofaz, parentes de Jesus. Seu pai era irmão de São José e a sua mãe prima de irmã de Maria. Portanto, Judas Tadeu era primeiro irmão de Jesus. Que é o primeiro irmão de Jesus é Judas Tadeu.
e o seu irmão Tiago, chamado o menor, que é Tiago chamado o menor, né? Porque eu deixei de falar o menor no final. Eu poderia falar o Tiago menor no início, mas é melhor falar no final. Tiago, o menor, tornou-se discípulo como, de acordo com alguns estudiosos, Judas Iscariotes teria sido membro da seita dos Zelotes no quarto de um mercenarismo político de um século, e estaria convencido de que ele com todo, o seu poder, consertaria a chegada do reino tão desejado por Israel. Isso aqui é Judas falando, que ele consertaria, né? Porque você pode ver quem ele era, que eu estou contando a história para você entender. Ele, com a força dele, com o poder dos Zelotes, ele consertaria na força da espada o reino tão desejado de Israel. Judas Iscariotes nasceu em Querioque, na região da Judeia. Segundo o Novo Testamento, Judas foi o único dos apóstolos que não nasceu na Galileia. Filho de Simão, foi um dos primeiros, a Jesus Cristo, primeiro a juntar-se a Jesus Cristo, por ser mais instruído, tornou-se sendo mais instruído, se tornou o tesoureiro dos apóstolos e foi designado para cuidar do dinheiro do grupo, porque já sabia mexer com isso, já sabia as manhas, já tinha tudo, já sabia, como mexer. Então ele mexia com essa bolsa de dinheiro, amém? Para você entender sobre Judas, e aqui é Judas Iscariotes que eu estou falando, amém? Agora vamos descer. Era filho de Jona ou Jonas, e tinha a profissão de pescador. Ele e seu irmão André era sócio de Tiago e João, filho de Zebedeu. A pesca era um negócio próprio. Após ele era proprietário de bancos e empregava outros homens, quer dizer, ele botava outros homens para trabalhar, colocava pessoas para trabalhar na pescaria, porque era pescador, contratava, era como se fosse uma empresa ali que contratava pessoas para pescar, como pescador, de peixe. Vamos lá? Judas Iscariotes, a mãe, Cabória, era a mãe de Judas Iscariotes. Cabória Iscariotes, era a mãe de Judas Iscariotes. Vamos descendo aqui abaixo. E o nome de Judas tem origem hebraico. Surge do hebraico Eobab, que chega ao grego traduzido como Iodas, Ioudas, evolui para o latim Ludas, dando origem ao nome utilizado na língua portuguesa, significa louvor a Deus. Louvor a Deus, louvor a Deus ou exaltação a Deus. Louvor a Deus ou exaltação a Deus. Resulta de uma expressão hebraica feita em agradecimento a Deus e Odai,
conhecido, melhor dizendo. Entendeu? Então, eu deixo para você, né? Hyundai, né? Conhecido, né? Que é uma tradução. Hyundai. Amém? Então, eu deixo para você. Acabou? Deixei tudo para você sobre Judas Iscariotes. Deixei tudo para você sobre Judas Tadeu. Deixei para você o significado do nome Judas Iscariotes. Deixei para você o significado de Judas Tadeu. Falei tudo para você a respeito sobre Judas. Te provei na Bíblia o que não estava sendo provado, né? Agora, se você gostou, deixa aí o seu compartimento. Sabe quantas vezes aparece o nome Judas na Bíblia? 20 vezes. 20 vezes aparece o nome Judas na Bíblia. 20 vezes. Amém? 20 vezes aparece o nome Judas na Bíblia. 20 vezes. Amém? Então deixo para você. Sabe quantas vezes aparece o nome Pedro na Bíblia? O nome Pedro aparece 70. 70 não. 171 vezes. 171 vezes na Bíblia aparece o nome Pedro. Amém? O nome Judas aparece 20 vezes na Bíblia. Então eu deixo para você tudo anotado. Deixei para você a história completa. Dei para você 4 nomes de Judas. Falei sobre Judas Tadeu, irmão de Jesus. Judas Iscariotes, que traiu. Judas, o profeta que profetizou. Deixei para você também sobre Judas que hospedou Saulo, né, quando ele ficou cego, né, no caminho de Damasco, quando ele viu o clarão, né, que ali era Jesus, que ele perseguia. Então deixei tudo para você, amém? Sobre Judas Iscariotes, eu deixei tudo. Tem 2 lives. Tem a live que eu fiz ontem, que foi segunda, sobre Judas, e eu completei hoje a live. E aí quinta-feira tem outra live. Eu vou estar fazendo uma live aqui sobre Tomé, né? Quem foi Tomé na Bíblia? Né? É curioso, né? Porque ninguém prega sobre Tomé, ninguém fala sobre Tomé. Então eu vou fazer uma live sobre Tomé, né? Tomé, quem foi Tomé? Né? Eu vou fazer a live de Tomé e vou falar de Tomé e as dúvidas que Tomé tinha a respeito dos milagres e a respeito da ressurreição e de Jesus ser ressuscitado, né? Porque Tomé não acreditava, ele acredita vendo. Tomé só vendo para acreditar, né? Depois, na quinta-feira, eu vou trazer uma mensagem, quero eu trazer sobre Rebeca. Ou, perdão, Rebeca não. Sobre a Rebeca vai ser depois, né? Eu quero trazer uma mensagem sobre Josué, né? Mas sobre a mulher que era prostituta, né? Que é Raabe, né? Eu quero trazer uma pregação, um estudo sobre Raabe. Quem foi Raabe no livro de Josué? Eu quero trazer na quinta-feira essa mensagem sobre Raabe. Amém? Para vocês entenderem quem foi ela. Amém? Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Se gostou da live, deixa um joinha, deixa os corações. Amém? Compartilhe, deixe o seu comentário. Amém? Ajude o pastor. Na quinta-feira eu estou de volta. Na quinta-feira tem mais. Amém? E no sábado também tem mais. E na segunda também tem mais. Né? Gostou? Comente. Deus abençoe sua vida sempre. A vossa vida. Se tirei as vossas dúvidas sobre Judas, então deixa aí o seu comentário, compartilha aí, deixa o seu ok. Que Deus abençoe sua vida no sangue do Cordeiro. Né? Saudação de paz, pastor Josué, Shalom Adonai. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.